E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai iniciar o módulo 3 do nosso objeto de aprendizagem, chamado Utilizando o GitHub como ferramenta de pesquisa e colaboração para trabalhos. Então a gente vai seguir aqui uma ordem, um passo a passo, sobre algumas orientações, instruções de como a gente pode estar utilizando a ferramenta de pesquisa do GitHub. Então, para que a gente consiga acessar ele, a gente vai no canto superior da direita, essa barrinha onde eu estou com o meu mouse aqui, e a gente pode fazer alguns tipos de pesquisa, tanto para conhecimento, para ajudar em algum trabalho de aula, para procurar oportunidade de emprego, oportunidade de estágio. Então a gente tem que procurar o que for da nossa vontade aqui, olhar os repositórios listados no resultado e ver se algum deles satisfaz a nossa necessidade. Então, por exemplo, agora eu quero procurar algo sobre estágio. Eu quero estágios que possam ser feitos utilizando linguagens específicas. JavaScript, Java, HTML, Python, PHP, CSS, TypeScript, Jupyter. Então eu posso especificar qual linguagem de programação eu quero para o meu filtro de pesquisa, para ajudar a ser mais específico no meu resultado. Posso escolher se a palavra que eu digitei vai estar escrita em parte do código, se ela faz parte de um nome de algum repositório, se faz parte de algum pull request, se o nome está em alguma discussão ou em algum usuário. E também tem algumas outras opções. Mas basicamente é isso. Então achei um projeto, um repositório de estágio, que eu quero olhar um pouquinho mais sobre ele e ver o que ele tem. Então eu vou fazer uma análise desse meu repositório, que é o passo 2. Abrindo o meu repositório, eu vou olhar principalmente o arquivo README, que geralmente é onde tem uma visão geral do projeto, incluindo as instruções de como eu posso contribuir ou como eu posso fazer contato com o dono do repositório. Então é sempre importante ver se ele está bem atualizado. Nesse caso aqui, ele é um repositório de 2021, não está tão atualizado assim. A última atualização foi há mais ou menos 2 anos atrás. Mas vamos dar uma olhadinha nesse arquivo README dele para ver se ele é do nosso agrado e se a gente quer seguir com ele para fazer uma colaboração, que é o que a gente vai ver no passo 3. Então, bora lá. Por exemplo, eu vou abrir meu arquivo README, vou ler sobre o programa de estágio, vou ver quais são os testes que eles querem que a gente faça. Então aqui eu tenho as instruções, fazer um fork para clonar um repositório, criar uma branch, faça o commit da branch com implementações de alguns testes, realiza um pull request da branch nesse repositório. Por exemplo, eu leio esse repositório e não gostei, vou procurar outro de vaga de estágio. Outro repositório também com vaga de estágio. Tem um repositório que foi atualizado há 5 horas atrás, então ele é bem recente, bem atual, a gente pode dar uma olhadinha nele. Aqui eu tenho um desafio para a vaga de Dev Sênior, Pleno ou Estágio. Então, primeiro passo, sempre olhar o arquivo README dele. Então, tenho aqui informações da empresa, informações sobre a vaga, as tecnologias utilizadas. E aqui eu tenho um desafio. Preciso criar um fork do projeto, melhorar o projeto inicial, fazer um pull request, aguardar a revisão e depois verificar o que é avaliado. Então, poderia fazer um fork desse projeto, desse repositório, melhorar o que foi previsto, fazer melhoria no código inicial deles, fazer um pull request e aguardar a avaliação. A partir da avaliação, o perfil entraria em contato comigo para me dar um feedback sobre o que foi feito, se eu poderia ter uma vaga de emprego nessa empresa ou não. Então agora utilizando ele para outros temas, basicamente. Posso pesquisar
ChatGPT API. Tema bastante recente, a gente pode ver um pouquinho como funciona melhor a API do ChatGPT. Talvez fazer uma pequena implementação dela também, criar um fork, brincar um pouquinho com o código. A gente pode usar para pesquisas em conteúdo de sala de aula. Exemplo, escalonamento. Esse é um conteúdo visto em sala de aula. A gente pode usar isso para estudar também. Sempre tem as informações no meu README. Então, basicamente é isso. A gente abriu agora, explorou alguns repositórios, exploramos o filtro, prestamos bastante atenção no README, que é o primeiro arquivo que a gente tem que abrir quando vai visitar um repositório, para entender qual é a premissa dele, o que ele quer trabalhar, ou como a gente pode contribuir. Então agora que a gente mexeu um pouquinho com a pesquisa, observando alguns repositórios, a gente vai trabalhar com um repositório realizando uma contribuição. Então eu deixei um repositório prontinho aqui, para que a gente consiga fazer as atividades dele e fazer essa contribuição. Então, por exemplo, tenho esse repositório aqui, que foi um repositório de teste criado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o arquivo README dele, e aqui tem algumas atividades que eu posso realizar para contribuir com esse repositório. Então, preciso criar um fork do repositório, criar uma branch com o meu nome, criar um arquivo em Python com Hello World, criar outro arquivo em Python com bye-bye, fazer um pull request desse repositório. Então, eu sinto que eu tenho capacidade para conseguir contribuir com esse projeto, então eu vou fazer. E para isso, preciso fazer um fork do repositório. Então, para fazer um fork, eu preciso ir no canto superior da direita, clicar em fork. Então, eu vou criar uma cópia desse repositório no meu usuário. Então, posso alterar o nome ou não, vou deixar o nome como padrão. E vou criar esse fork. Fork está sendo criado. Pronto. Agora esse fork já está no meu perfil e eu posso começar a contribuir com esse projeto. Mas como eu utilizo o VS Code para fazer as alterações do código do meu repositório, eu vou clonar esse repositório para o meu Git, para o meu VS Code, e a gente vai seguir com as alterações por lá, beleza? Então agora, com o meu VS Code aberto, para que a gente consiga contribuir com aquele repositório, vou abrir meu terminal, vou dar um clone daquele repositório na minha máquina, e eu vou abrir esse repositório. Então eu vou olhar o arquivo README para ver quais são as atividades que a gente precisa fazer. Vou abrir meu terminal. O fork nós já criamos, então agora eu preciso criar uma branch com o meu nome. Então para isso eu vou usar o comando git branch Victor Maia. Minha branch foi criada. Então agora eu preciso passar a utilizar a minha branch. Eu apenas criei ela, não passei a utilizar. Então para isso eu vou usar git checkout Victor Maia. Então agora eu saí da minha branch principal e fui para a branch Victor Maia, que é onde eu vou realizar as alterações do repositório. Então, item número 3. Crie um arquivo em Python com Hello World. Vou criar um arquivo em Python. E vou escrever um Hello World. Salvei. Próxima atividade. Crie um arquivo em Python com bye-bye.
Ok, vou criar esse novo arquivo. Print by. Também salvei. Então agora realizei as atividades que estavam previstas no README do repositório. O que eu vou fazer? Agora eu vou usar o comando git add com asterisco para colocar todos os meus arquivos no commit. Arquivos foram inseridos no commit. Então agora eu vou fazer um commit. Realizando todas as atividades do arquivo readme. Meu commit foi criado. Então agora eu vou fazer um push para subir essas alterações lá para o meu repositório remoto. Então para isso eu vou usar git push origin e o nome da branch que eu estou utilizando, que no caso é a branch Victor Maia. Pronto. Meus arquivos foram encaminhados para o meu repositório remoto. E para isso agora eu preciso aceitar o meu pull request lá no repositório. Então eu vou trocar para a tela do GitHub e já volto. Então agora na tela do GitHub, automaticamente já apareceu aqui uma notificação de que eu fiz um push. Então eu preciso comparar ele e aceitar o pull request. Então vamos clicar aqui em Compare and Pull Request. Cliquei. Vou simplesmente fazer um comentário de teste. E vou criar meu pull request. Então agora eu criei meu pull request. E eu preciso que o dono do repositório aceite esse pull request lá no repositório principal. Então eu vou acessar o usuário do dono do repositório, vou aceitar esse merge request e volto para mostrar para vocês como que ficou lá no repositório principal. Então agora logado no repositório principal, no repositório que nós fizemos um fork, subimos as alterações, eu preciso vir no menu Pull Request. Eu preciso verificar o pull request que eu tenho pendente, que no caso é esse com o nome de Victor, que é o nome da branch. Então, tenho aqui os commits que foram feitos. Posso revisar o que aconteceu aqui, posso revisar o que foi feito. Posso verificar os arquivos que sofreram mudança. Então agora eu vou fazer o meu merge pull request. Vou confirmar. Pronto, o merge foi aprovado. Então agora, as alterações que eu fiz a partir do meu fork no começo desse vídeo subiram para o repositório principal que a gente achou no filtro de pesquisa, pode-se dizer. Então, procuramos um projeto, um repositório no filtro de pesquisa, ele atendeu a nossa necessidade, então a gente foi lá, colaborou com ele, fez o fork, realizou as atividades, fez o commit, fez o push, fez o pull request, o colaborador principal, o dono do repositório, aprovou. Então agora a nossa melhoria subiu para o repositório principal. Então se a gente verificar aqui, ó, há 4 minutos, no momento em que foi feito o request, está tudo aqui bonitinho, a gente pode abrir os arquivos e validar as alterações que foram feitas. Tenho o meu arquivo hello.
tenho meu arquivo by. E aqui o meu readme. Então basicamente é isso, fechamos o módulo 3, o módulo do filtro de pesquisa e formas como contribuir para um repositório no Git. E é isso, então agora vamos para o módulo 4.